Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Eita, olha essa questão da UEL. Essa questão da UEL do vestibular de 2023. Pensa numa questão que dá um medinho aí. Olha só, né? Se eu de olhar essa questão e dá vontade de sair correndo uns 3 dias. Mas nós vamos resolver bem passo a passo, hein? Bem com calma. Vou trazer alguns detalhes importantes aí para você enxergar. E até uma estratégia bacana aí para enfrentar questões difíceis como esta aí. Antes de falar com você bem detalhadamente sobre essa questão, quero fazer uma pergunta para você. Aliás, quero fazer um convite a você, quer dizer, quero dar um alerta para você, quero dar um aviso a você. Se já fez a inscrição no canal, você já deixou o sininho ativado, caso não faça agora, porque ao fazer a inscrição no canal, ao deixar o sininho ativado, você recebe notificações de vídeos como este aqui, ó. Tem questões de vestibulares, tem questões de Enem, concursos militares, concursos públicos, tem aulas lives, tem raciocínio lógico matemático, tem bastante coisa que vai surgindo no canal aí e você fica sabendo de primeira mão. Bora lá então fazer a inscrição? Bora lá então! Considere X um conjunto formado com os elementos x1, x2 até chegar em x10, com xi diferente de xj, para todo i e j que pertence a esse conjunto aqui de elementos, aqui vai do 1 até o 10, todos distintos. Deseja-se transmitir a um destinatário uma palavra formada com os caracteres do conjunto x. Para enviá-la de modo sigiloso, uma estratégia é criptografar a palavra trocando cada um de seus caracteres utilizando uma função f, que leva elementos de x em x, que satisfaça as seguintes propriedades. 1. A composição aqui da função f com a própria função f vai ser igual a x para todo x pertencente a esse conjunto x. Então, elemento x que pertence a esse conjunto x. 2. Fx, uma função fx diferente do elemento x para todo elemento x pertencente ao conjunto x. Se apenas o remetente ou destinatário conhece a função, a palavra é transmitida em segurança. Por exemplo, caso se escolha f de modo que f de x1 é igual a x7, f de x2 é igual a x5 e f de x10 é igual a x3, então, e tinha essa imagem logo embaixo aqui, ó, coloquei no ladinho só para adaptar a tela aqui que eu estou conversando com você. Com base no exposto e nos conhecimentos matemáticos, atribua V verdadeiro ou F falsos às afirmativas a seguir. Então, eu sei que é uma questão clássica de UEL, né, que a gente tem que analisar ali as afirmativas e marcar, né, o que é verdadeiro e o que é falso para verificar qual é a sequência correta. A gente vai passear por todas as alternativas. E aqui ele já menciona, né, a gente já enxerga, né, composição de funções, função injetora, sobrejetora, né, que são assuntos aí que dão um certo trabalho aí na nossa matemática linda. Então eu vou passear por cada uma das alternativas e eu vou aproveitar também para falar para você qual que seria uma estratégia adequada aqui para atacar uma questão que eu considero difícil, como essa aqui, tá bom? Então vamos falar aqui da primeira, eu vou mostrar para você por que é verdadeiro, por que é verdadeira. Aqui nós temos uma propriedade extremamente importante na matemática, que quando a gente trabalha com aquela parte inicial de funções, né? Eu sempre falo assim, a parte inicial de funções, domínio, contradomínio, imagem, composição de funções, função inversa, função injetora, sobrejetora, objetora, função par, função ímpar. Essa parte inicial que tem muito conceito e tem muitas propriedades. E uma propriedade forte é essa aqui que eu estou trazendo para você. Ó. Quando nós temos uma composição de uma função com ela mesma, então aqui ó, f de x, quando o resultado da própria variável x, quando isso acontece, quer dizer que a função é inversa dela mesma. A função f é a própria inversa. E quando eu tenho uma função que admite inversa, ela é bijetora. E se ela é bijetora, quer dizer que ela é injetora e sobrejetora. Então, quando uma função ela é injetora e ela é sobrejetora, ela é bijetora. E quando acontece isso aqui, nós temos que uma função é inversa dela mesma. E para uma função admitir inversa, quer dizer que ela é bijetora. Então, só com essa parte aí conceitual e com esta propriedade extremamente importante, você conseguiria resolver ou classificar, né, essa afirmativa aí como verdadeira. Nossa, Darinha, eu não conhecia
essa propriedade. Então, olha só que querido que eu sou, trouxe isso para você, né? Então, se você lembrasse dessa propriedade, isso aqui era relativamente tranquilo, né, de você marcar como verdadeiro. Agora, veja, pensando em resolver prova, se esta primeira é verdadeira, veja que você já eliminava as alternativas D e E. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer em prova, né? Principalmente num vestibular desse como o da UEL, que é um vestibular, pelo menos na parte da matemática, bem pesado, né? Bem trabalhoso. E aí a gente tem que pensar em questões que eu considero difíceis, como essa aí, né? Tentar enxergar algum atalho, beleza? Vamos para a afirmação 2. Na afirmação 2, vou mostrar para você que é falsa pela seguinte ideia, tá? Então eu trouxe aqui para você, ó, uma contradição em relação àquela propriedade 1. Então vamos pensar assim, ó, se f, que leva, né, x em x, né, condição, né, regrinha aqui da função f, é tal que f de x1 é igual a x5 e f de x5 é igual a x2, então f atende às propriedades 1 e 2. E aqui bugou, né, furou a propriedade 1. Vamos pensar assim, ó. Se eu tenho f de x1 igual a x5, se eu olhar aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, f de x1, né, fazendo essa composição, eu teria algo relativamente assim, né? Então, veja que lá no lugar do f de x, eu estou colocando o f de x1. Só que por essa implicação aqui, eu tenho que f de x1 é igual a 5. Isso aqui está escrito, né, tá escrito aqui, ó, tá descrito aqui na afirmativa. Então, eu teria, por substituição, que f de x1 é igual a f de x5. Só que por essa afirmação, f de x5 é igual a x2. Então, eu teria essa conclusão aqui, ó, f de x5 é igual a x2, o que está contrariando, né, contradizendo a propriedade 1. E se está contradizendo essa propriedade 1 aí, nós vamos marcar essa afirmação aí como falsa, né? Então não teria como a gente marcar isso aí como verdadeiro. Então veja, a gente já tem por substituição, né? Então quando a gente fala de função composta, a gente tem que fazer essa substituição. Nós já temos a primeira afirmação como verdadeira e a segunda como falsa. Veja que a gente já fica em dúvidas agora só entre a letra A e a letra B. E veja que alegria, né? Se a nossa dúvida é entre a letra A e a letra B, automaticamente eu já sei que a última é verdadeira, porque tanto na letra A quanto na letra B nós temos a última afirmação como verdadeira. Então isso é uma coisa que a gente tem que fazer em prova, qualquer uma, né? E nesse vestibular da UEL, que é complicadinho aí, numa questão difícil como essa, mais ainda, beleza? E aí nós vamos falar da afirmação 3. Na afirmação 3, eu vou mostrar para você que é falso, ela está dizendo assim, ó, se f é uma função que leva elementos do conjunto x ao conjunto x, né, que foi descrito lá no enunciado, atende às propriedades 1 e 2, então esta composição aqui, ó, f de f com f de x é igual a x para todo x que pertence, né, elemento x que pertence a esse conjunto x. Isso aqui é falso por quê? Aí eu trouxe um esqueminha aqui para você, ó. Vamos olhar lá para a afirmação, para a propriedade 1 e enxergue isso aqui, ó, f de x igual a x, que é o que está aqui, por exemplo, se você for enxergar e observar bem. Beleza, até aqui, beleza, né? Então, se eu fizer a substituição aqui, né, ó, f de x, isso aí tem que ser igual a x. Maravilha, né? Então, aqui, igual a x, ó. Estou jogando isso aqui, ó. Beleza? De acordo com a condição de afirmação. Só que o f de x é diferente de x, ó, pela propriedade 2. Deixa eu indicar aqui para você, ó. Ó, pela propriedade 2, f de x é diferente de x. Beleza, tá aqui, ó, que eu trouxe para você. Mas aqui está afirmando que é igual a x. Não pode, né? Se for igual a x, estaria bugando aqui a propriedade 2. Então, nós temos uma contradição também, o que torna essa afirmação aqui também falsa. A gente já sabia, né, porque nós estamos em dúvidas entre as alternativas A e B, a gente já sabia que essa afirmação aí era falsa, né, mas eu fiz questão de mostrar para você, né. Aqui nós tivemos uma contradição, né, de acordo com a propriedade 2.
E aí agora nós temos, né, talvez o temor da questão aqui, mas você vai ver que eu vou criar uma estratégia para a gente fazer essa afirmação 4 e por consequência a 5 também a gente vai usar a mesma ideia. Então a gente vai precisar trabalhar com a ideia lá de a gente saber que a função ela é bijetora, que a gente já discutiu isso, tá? Então vamos pensar o porquê que isso aí é verdadeiro, né? E consequentemente, né, satisfazendo ali as propriedades 1 e 2. A gente tem que cuidar que nessa afirmação 4 ele está falando que existe 105 funções desse tipo aqui, tal que, ó, com f de x1 igual a f de x2. Então veja, se f de x1 é igual a f de x2, imagine assim, eu estou ligando, né, eu estou ligando x1 com x2. Consequentemente, para ser bijetora, eu tenho que ligar x2 com x1, se a gente for trabalhar com um conceito de função bijetora, beleza? Então, assim, se f de x1 é igual a x2 e a f é bijetora, há 7 opções de imagens para x3. Por quê? x3 eu só posso ligar com x4, com x5, com x6, com x7, com x8, com x9, com x10. Eu poderia pensar, né, que eu estou tirando das 10 opções, dos 10 elementos distintos, porque vai de x1 até x10, eu estou tirando x1, x2 e o próprio x3. Né, por causa dessa propriedade 2 aqui, ó. Né, x3 não pode ligar com x3. Então, o que a gente vai pensar? Opa, se tem 7 opções para a imagem de x3, eu gosto, para eu entender bem um assunto que é bem abstrato quanto esse, essa ideia de função injetora, subjetora, é criar um exemplo. Então, eu vou supor que f de x3 é igual a x4. Então, x4 é a imagem, né, do x3. Isso é uma suposição, não vou perder generalidade por causa disso. Agora, o que acontece, né? Se a gente olhar aqui para as propriedades, então eu vou ter que f de f de x3 é igual a f de x4, que daí, por consequência, vai ser igual a x3. Então, a ligação ali, né, de x3 com x4, de x4 com x3. Beleza. Então, como a f é bijetora, consequentemente, nós vamos ter 5 opções para a imagem de x5. Então, veja, já estou tirando as possibilidades de x1, x2, x3, x4 participar da brincadeira. Então, x5 eu vou ligar ou com x6, x5 eu vou ligar ou com x6, ou com x7, ou com x8, ou com x9, ou com x10. É isso que eu estou mostrando para você. E aí você consegue entender a lógica da coisa. Então também vou criar uma suposição, só para a gente continuar a brincadeira. Então vamos supor que f de x5 é igual a x6. Então, por consequência, né, observando aqui as propriedades, ó, f de x5 é igual a f de x6, que por consequência vai ser igual a x5. Né? x5 com x6, x6 com x5. E aí, do mesmo jeito como a f é bijetora, restarão 3 opções para a imagem de x7. Né? x7 vai com x8, com x9 ou com x10. E aí você entendeu a lógica da coisa. Suponha de novo um exemplo. Vamos supor que f de x7 é igual a x8. Então, observando as propriedades lá, a composição f com f de x7 vai ser igual a f de x8, que por sua vez é igual a x7. E aí, de novo, pelo fato de ser bijetora, resta apenas uma opção para a imagem de x9, que é x10. Então, de novo, só para satisfazer ali e mostrar para você, a composição f de f com x9 vai ser igual a f de x10, que por sua vez vai ser igual a x9. Logo, se você observar aqui, nós temos 7 opções para x3, 5 para x5, 3 para x7, 1 para x9. Então, 7 vezes 5 vezes 3 vezes 1, nós temos 105, sim, funções que atendem as propriedades 1 e 2. Você entendendo essa lógica aqui, ó, você vai ver que na próxima afirmação não tem essa condição aqui e a gente vai estender um pouquinho mais só essa estrutura que eu criei para esta afirmação. Então veja, nós já temos ali verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, que já dá para responder essa questão, mas eu faço questão de mostrar para você que essa mesma ideia que eu usei para a afirmação 4, a gente pode usar para a afirmação 5. Né, mostrando para você que ela é verdadeira. Então, como não há aquela ligação inicial como tinha na afirmação 4, e pelo fato dessa propriedade 2 eu não poder, né, fazer a ligação de x1 com x1, então veja que eu tenho 9 opções para x1. Eu posso ligar x1 com qualquer um dos 10 elementos, mesmo, menos o próprio x1.
E aí nós vamos criar uma suposição. Você vai ver que é exatamente a mesma situação anterior. Vamos supor que f de x1 é igual a x2. Então, pelas propriedades 1 e 2 ali, ó, se eu fizer a composição f de f com x, f com f de x1, isso aqui vai ser igual a f de x2, que é igual a x1. Né? x1 com x2, x2 com x1. Então, para x3 vão restar quantas opções? 7. Né? Então, não posso usar mais x1 e x2 e nem o próprio x3. Senão eu vou estar contradizendo ali as propriedades 1 e 2. Então, suponha que f de x3 é igual a x4. Então, ligando x3 com x4. Então, pelas propriedades, f de x3 é igual a f de x4, que tem que ser igual a x3. Então, x3 com x4, x4 com x3. Né? Ela é bijetora. E aí restam o quê? 5 opções para x5. Eu estou tirando x1, x2, x3, x4, que já mostrei para você, pelas suposições que a gente fez, e o próprio x5. Então, restam 5 opções. Daí você vai supor que x5 vai ligar com x6. Então, f de x5 igual a f de x6, pelas propriedades ali, f de x5 vai ser igual a f de x6, que por consequência vai ser igual a x5. Aí restam 3 opções para x7. Então, perceba que eu estou trabalhando com a mesma estrutura, né, do que nós vimos ali anteriormente. Vamos fazer a suposição de f de x7 ser igual a x8. Vai restar apenas uma opção para x9, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Então, nós vamos ter agora, em vez de 7 vezes 5 vezes 3 vezes 1, nós vamos ter 9 vezes 7 vezes 5 vezes 3 vezes 1, que são as 945 funções que atende ali as propriedades 1 e 2. Ufa, né? Ufa. Então, sim, eu continuo achando que é uma questão difícil, mesmo eu trazendo essas ideias bacanas aí para você. Inclusive, merece 1000 curtidas esse vídeo aí. Já curtiu? Então, curte o vídeo aí. Faça algum comentário, veja se concorda comigo que apesar de eu te dar essas ideias bacanas, a questão sim era uma questão difícil. E eu quero saber de você, né? Se está te ajudando de alguma forma aí. Desejo para você bons estudos e até o próximo encontro aí. Valeu? Tchau!